Olá, tudo bem? Você já ouviu um ditado que diz que o ótimo é inimigo do bom? Já parou para pensar nisso? O significado dessa frase? O ótimo é inimigo do bom. Quer saber mais sobre isso? Fica aqui comigo. Quantas vezes você já se frustrou tentando fazer alguma coisa e depois no final você viu que o resultado não saiu bem do jeito que você queria? Depois dessas frustrações, quantas vezes você nem tentou fazer alguma tarefa exatamente porque você pensou, não vai ficar do jeito que eu quero, não vai chegar no nível que precisa, então não vou nem começar. Isso acontece muito no nosso dia a dia, né? Então imagina que você vai entrar numa academia, mas você quer treinar 3 vezes por semana, você não consegue, porque por alguma razão você só pode ir uma vez. Então você começa a ficar desanimado, porque você fala, eu vou uma vez só, não vai fazer diferença. Aí você desanima a ponto de nem ir mais. Quer dizer, por que você não consegue fazer o ideal, você não faz nem o básico, nem o mínimo. Já passou por isso? Agora vamos transportar essa ideia para o campo profissional, para o trabalho, né? Quantas vezes você almejou tantas coisas na sua vida de vendedor, clientes que você queria abrir, negócios que você queria fazer, produtos que você queria introduzir, negociações que ficaram pela metade porque não se concluíram. E quantas vezes você simplesmente abandonou os projetos? Porque afinal de contas eles não saem ou não saíram como você pretendia, então, é melhor abrir mão de uma vez, porque já que não vai, de novo, né? O ótimo é inimigo do bom. Por que você não consegue fazer o ideal? Por que você não consegue fazer aquilo que você queria, atender às suas expectativas? Você desiste, você não faz nem o básico. Por isso que o ótimo é inimigo do bom. Quando você se propuser a fazer alguma coisa, faça ainda que não chegue no nível que você gostaria. Fazer pouco é melhor do que fazer nada, né? Tentar dar um passo é melhor do que dar passo nenhum, entende? As construções, e aí é uma coisa muito importante de você, vendedor, compreender, é que as nossas construções, elas são todas de longo prazo. Você fecha negócios a curto prazo, mas a construção é a longo prazo. Às vezes demora muitos anos até que você veja o fruto ou os frutos de toda a sua dedicação, de todo o seu trabalho. Quantos e quantos anos a gente não passa às vezes camelando, né? A gente não ganha nada ou ganha muito pouco e fica ali alimentando aquela negociação, alimentando aquele cliente, a coisa simplesmente não deslancha. E às vezes, porque não deslancha, a gente desiste no meio do caminho. Isso é que não pode acontecer, né? Eu falei em alguns vídeos anteriores que uma das qualidades mais importantes, né, para você ter sucesso é resistência. Eu disse que o mundo é dos resistentes. E resistência significa isso também, sabe? A capacidade de você aguentar todas as dificuldades, enfrentar todas elas, ultrapassá-las e compreender que é no acúmulo do tempo, no acúmulo dos anos. Se você fizer um bom plantio, se você não desistir no meio do caminho, os resultados virão, com certeza virão. Não existe colheita sem semeadura. Em algum momento vai dar frutos. Talvez você não esteja colhendo muito dos frutos daquilo que você plantou porque você parou no meio do caminho, porque você desistiu. Então a continuidade ela é extremamente importante. É importante você exigir o melhor de si mesmo, tá? É importante você buscar o ótimo, mas é importante também você reconhecer o bom. A minha mãe, quando eu era criança, me dizia uma frase que ficou marcada na minha mente. Ela falava assim: olha para cima para você ver onde você quer chegar e persegue aquilo, né? Isso é ambição. Mas nunca se esqueça de olhar para baixo para você ver da onde você veio. E aí reconhecer todas as conquistas que você já teve até aqui. É verdade, viu, gente? Olha só, a maioria dos sofrimentos que nós temos aqui nesse mundo não é pelas coisas que
não é pelos problemas ou pelas situações que a gente passa. A maioria dos sofrimentos que nós temos é pela distância que existe entre a expectativa que tínhamos ou temos, né, da nossa vida versus a realidade. Então, por causa da distância da expectativa para a realidade, é que a gente sofre. Não é exatamente porque a gente tem motivo para sofrer. Não. A gente sofre porque a gente se espelha numa situação, a gente quer alguma coisa e não chegou nela ainda. Então, essa distância da nossa realidade para aquilo que a gente quer faz a gente sofrer. É um sofrimento mental, sabe? Psicológico, emocional. Quase sempre não é real. A mente, ela não distingue o que é real do que é fantasia. Quer ver um exemplo? Quando você assiste um filme de terror, você passa medo? Toma susto? Quando você assiste um filme dramático, você vê uma cena muito sentimental, você chora às vezes? Então, mas você não sabe que aquilo é mentira? É um filme. São atores representando, e por que você se envolve emocionalmente naquilo? Por que o teu cérebro compreende aquilo de tal forma que você sente as emoções? Exatamente porque o cérebro não sabe o que é verdade do que é ficção, do que é fantasia. Então, dependendo do momento que você está vivendo, dependendo do comando que você dá para o seu cérebro, ele vivencia aquilo como uma coisa real. Então, se você colocar na sua cabeça que você está sofrendo porque você queria ter uma bolsa que você não pode ter, porque você queria ter um carro que você não pode ter, porque você queria comprar aquela casa que você ainda não conseguiu, enfim, porque você não teve o sucesso profissional que você gostaria de ter, né, até agora. Se você botar na sua cabeça essas coisas, você vai sofrer. Você vai sofrer porque você deixa de olhar para o caminho e fica olhando só para o objetivo, só para a meta lá na frente. É importante ter meta, mas é importante viver esse caminho. É importante reconhecer tudo aquilo que você já conquistou. Um coração grato, ele está mais apto a receber novas coisas boas na vida. Quando você reconhece a riqueza que você já tem, quando você reconhece as coisas boas que a vida já lhe trouxe, as coisas que você já conquistou, o seu psicológico, o seu emocional, o seu espírito, ele amplia, ele fica grande, ele fica forte para enfrentar novas dificuldades e você correr atrás daquilo que quer, entendeu? Ao contrário, quando você começa a não enxergar aquilo que você já tem, você começa a não reconhecer e não ter gratidão pelo que já conquistou, você vai ficando menor, pequeno, o coração vai apertando, até que chega uma hora que não existe nada além de reclamações. Você só reclama. A vida passa a ser um tédio, um fardo, porque, como eu sofro, eu não consigo chegar onde eu quero. De certa forma, isso é um mimimi, tá? A gente sofre muito pelos mimimis. Então, abandone esse comportamento infantil e assuma a sua vida com todos os riscos, com todas as dificuldades e com todas as benécias. Assuma a sua vida, sem chororô, né? Olha para a tua carteira de clientes e veja como é bom, quanta coisa você já construiu. Olhe para o potencial que tem na sua região e veja como é bom, quanta coisa você ainda tem por construir. Olhe para suas parcerias, para a distribuidora que você trabalha ou para a indústria que você representa. Olhe para os seus parceiros e pensa como é bom, você tem bons parceiros para trabalhar, você tem negócios para gerar, né? Então, começa a colocar pitadas de otimismo, pitadas de bons olhos, pitadas de generosidade e gratidão na sua vida. E aí, pouco a pouco, as coisas vão começar a acontecer de forma diferente. Você vai começar a atrair a sorte e você vai começar a construir coisas ainda maiores, ainda mais grandiosas. Pode ver, o reclamão não sai do lugar. O reclamão está sempre reclamando de tudo e de todos. A vida dele é sempre a mais miserável, mesmo que não seja. Mas para ele é. Como eu disse, o cérebro não identifica o que é real do que é ficção. Então ele sofre, você vai sofrer e vai sofrer à toa. Não é culpa de ninguém, não é culpa do seu cônjuge, não é culpa da sua família, não é culpa da sua empresa, não é culpa dos seus parceiros, não é culpa dos seus clientes, a culpa é sua, é só sua. A vida é sua, então faça bom uso dela. E lembre-se, o ótimo
é inimigo do bom. Porém, é através do acúmulo de bons resultados que você vai chegar no ótimo. É uma construção. Então, sucesso para você!